A Covid-19 tem deixado sequelas em pacientes e muitas vezes somos até surpreendidos com as diversas reações provocadas nos pacientes que já se recuperaram. Na área da urologia, pesquisas iniciais já apontam a presença do vírus nos órgãos reprodutores masculinos, prejudicando assim provavelmente a fertilidade pelo comprometimento na produção dos espermatozoides, não é? Bom, sobre isso, eu converso ao vivo com o médico Dr. Flávio Machado, especialista em saúde sexual masculina. Boa tarde, Dr. Flávio. Explica melhor pra gente essa questão, por favor. Boa tarde, Barazal. Boa tarde, telespectador Sorocaba SBT. É um prazer imenso estar falando sobre esse tema, que realmente é isso que você falou, tá? Nós estamos hoje observando uma síndrome pós-Covid. E nessa síndrome pós-Covid, nós estamos identificando que disfunções sexuais e disfunções de fertilidade também estão afetando os homens após o quadro da Covid, né? Então não é só a fertilidade, pode prejudicar também outras funções sexuais, né? Exatamente. A Covid, Barazal, a gente está observando que a Covid ela é uma doença que ela não é só pulmonar, né? Ela é uma doença circulatória, ela é uma doença que afeta a circulação no todo do corpo e que acaba também interferindo na questão da saúde sexual do homem. Então, hoje, os estudos estão mostrando que disfunções sexuais gerais já participam do grupo de doenças, de sequelas pós-Covid. Então, até porque a Covid é uma doença que afeta também a questão psicológica, né? Certo. Que é um dos fatores que interferem nessa área, né? Bom, na questão da fertilidade, o vírus, ele, por exemplo, ele acomete ali os testículos, enfim, não sei de que forma isso pode acontecer, doutor? Não existe ainda uma ligação bem estabelecida sobre isso, mas o que sabe é que em alguns casos diminui a taxa de fertilidade. Só que uma coisa que está chamando muito a atenção hoje é que está acontecendo muitos casos de disfunção erétil após o acometimento da Covid, tá? Então, é algo que a gente precisa realmente informar todos os telespectadores e todas as pessoas que essa é uma relação que às vezes é direta. Então, não é por acaso. Às vezes a pessoa fala, poxa, aconteceu comigo isso. Será que é só comigo? Não, a gente tem atendido isso diariamente no consultório. No seu consultório, então o senhor tem esse tipo de casos de acometimento por Covid-19 em seu consultório aqui em Sorocaba? Exatamente. Sempre que a gente vai fazer, porque a gente atende especificamente nessa área da saúde sexual masculina há 7 anos e nesse período de início da Covid, da pandemia até agora, nós vemos um aumento do índice de disfunções eréteis ou algum problema em relação à questão da saúde sexual masculina e tem sido muito frequente isso, sabe? Então é algo que a gente precisa alertar a todos para que a gente observe. E essa é a nossa conduta, falar para os homens observarem, conhecerem melhor o seu corpo, né? Identificar alguma coisa que está fora, que não está como antes e procurar ajuda especializada para que isso não evolua, né? Não ocorra uma piora nesse quadro aí geral, né? Bom, realmente eu nem imaginava que a Covid poderia causar esse tipo de dificuldade, viu? Agora, a pessoa que teve Covid tem um prazo para, de repente, ela perceber que as coisas não estão caminhando conforme estavam, vamos colocar dessa forma, ou não, Barazal, teve Covid e passou um mês, se não aconteceu nada, tudo bem, ou não, doutor? Veja, na dúvida, é sempre bom a gente procurar um especialista para tirar a dúvida. Então, sempre que a gente tiver algum tipo de dúvida nessa área, por exemplo, da área sexual, por exemplo, precisa procurar uma ajuda especializada de um médico nessa área. Mas
a gente vê que os homens, depois de adquirir a Covid, eles ali, imediatamente, eles começam a ter uma dificuldade que, em alguns casos, se resolvem ao longo de 1, 2 meses. Tá? Isso nem sempre acontece. Então, ele fica alguma sequela, fica uma diferença que, às vezes, o homem... Você sabe que a gente é muito assim, né, Barazal? A gente vai deixando para frente, achando que isso vai se resolver sozinho. Não, vou deixar, vou esperar. E a gente vê que isso não é uma realidade em alguns casos. Então, quando essa resolução ela não acontece nesse prazo de 1, 2 meses, é muito importante procurar ajuda, porque muitas vezes é muito fácil a gente conseguir resolver um problema que está no início, né? Certo. Mas se a situação for piorando, acaba se tornando um problema maior, uma bola de neve que vai se tornando um problema, né? Tá, última pergunta. A Covid pode desencadear a chamada andropausa precocemente, doutor? Também. Os níveis de testosterona ao longo das décadas está diminuindo muito, né, em todos os homens do mundo. E após a Covid, a gente está observando em alguns grupos de homens que esse nível de testosterona ele baixou de uma forma mais abrupta. Então, é muito interessante a gente observar esse nível de testosterona, como está, e, se for o caso, indicar sim uma reposição para que essa andropausa, que é a questão da queda drástica e no nível da testosterona, não se torne um problema na vida do homem, né? Tá bom. Obrigado pelas suas orientações, então. Foi interessante, porque deve ter interessado a bastante gente, muitos homens que acompanham a gente. Obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado, Barazal. Um abraço a todos. Estamos à disposição aí. Tá certo. Um abraço. Obrigado pela entrevista. Conversamos então com o médico Flávio Machado, especialista em saúde sexual masculina, falando sobre essa questão da influência da Covid-19 na saúde do homem.